aí já faz um tempinho na área de RH. E atualmente eu sou orientadora de carreira, né? Foquei nessa área voltada para a gestão de carreira. Sou consultora de RH na parte de treinamentos, então também desenvolvo alguns treinamentos de algumas empresas. E sou professora também, assim como a Kika. Também tenho turminhas aí de RH, formando bastante profissionais de RH. Atualmente dou aula no Tableau, na ETEC. E é isso, gente. Eu respiro RH. Então, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá? Convido vocês a acompanhar meu trabalho, né? Faço um trabalho forte aí nas redes sociais. Tem um projeto social chamado Protagonismo de Carreira. Até aqui, que é uma das pessoas que me inspirou, porque lá atrás, quando eu nem pensava em projeto social, eu participava do projeto da Kika. Roda da Kika, né, Kika? Tá sem seu áudio. Verdade. Eu tirei porque às vezes fica barulhinho aqui. Eu tinha um projeto que eu fui até 2018, né? Aí depois que o Alessandro faleceu, eu não dei conta, né, gente? Minha vida deu uma reviravolta. Eu tive que priorizar algumas coisas. Aí eu pedi para o pessoal ir migrando. Eu tinha 500 pessoas, eram 2 grupos de WhatsApp que eu trabalhava questões de vagas e de carreira. Então, eu passava vagas, eu tinha muita gente de agência, de emprego. Lembra, Thaís? Muitos colegas de agência de emprego. Encaminhava as vagas. Sim, e eu trazia vídeos, trazia informações de currículo, de orientação mesmo de carreira para as pessoas que participavam do grupo. Mas aí, em função de tudo que eu estava vivendo, eu achei melhor dar uma pausa. Talvez eu volte com eles ano que vem, viu, Thaís? Estou pensando. Legal. Porque o pessoal gostava bastante, o pessoal ficou triste quando eu tive que cancelar os grupos. Falei, gente, eu não dou conta, né? Com essa situação toda que eu estou vivendo, de vida mesmo, é muita mudança, é muita transição de mudança de vida. Então, eu não consigo fazer as coisas pela metade, mais ou menos, ou largado, né? E eu tinha amigas que me ajudavam, mas aí eu falei, não vou deixar tudo na mão das meninas, né? Porque é muita informação e é muita responsabilidade. Então, aí eu optei por pedir para o pessoal migrar para outros grupos de colegas e eles foram, né? Mas eu estou querendo trazer no que vem de novo. De repente, Thaís, aí você vem comigo também, entendeu? Aí ó, já ajuda. Vou sim. Eu foco mais na parte de dicas, viu, Kika? Legal. Porque tenho 2 grupos de vagas, mas assim, é muito difícil administrar grupo de vagas mesmo, porque por mais que a vaga não é sua, as pessoas acabam te mandando mensagem no privado, perguntando, aí você acaba se envolvendo, não tem jeito, a gente não consegue ignorar, né? Ainda mais a gente que é dessa área de gestão de pessoas, não tem como. Aí eu gosto mais da parte de dicas, porque eu falo, já existe muitos grupos, né? As vagas aí tá para quem quiser ver, tem vaga. LinkedIn tem muitas vagas. Só que o problema é que as pessoas não sabem utilizar essas ferramentas de gestão de carreira, né? E aí eu foco nas dicas. Currículo, LinkedIn, entrevista de emprego, PNL, tudo tem lá no grupo. Vocês são meus convidados a entrarem. Depois manda o link. Manda, se você quiser até mandar agora o link, eu já mando para eles. Se você dá uma pausa aí, você já manda. Tá, mando sim. Vou mandar para você pelo WhatsApp. Deixa eu pegar o link dele aqui. E aí eu mando até para o meu grupo da tarde, porque essa turma, Thaís, é a turma de assistente de recursos humanos. Nós temos umas 25 pessoas, algumas pessoas não entraram, que já tinham me avisado. E eu tenho a turma da tarde, que é a turma de auxiliar administrativo. Legal. É um outro grupo também, acho umas 20 e poucas pessoas, acho que 22 lá. E essa turma todinha, tanto a da manhã quanto da tarde, eles se formam dia 16 de dezembro. Já tá aí. Está aqui já, a gente está no final do curso, né? Então, a gente está vindo, daqui a pouco eu já mando para o pessoal, a gente está vindo de uma pegada de folha de pagamento, de departamento pessoal. Essa semana eu já começo a parte de higiene, segurança e saúde, né? Enfim, saúde e segurança do trabalho. E semana que vem são algumas práticas que a gente vai ter relacionadas à informática, né? Eles já estão começando. Na verdade, eu não deixei para o final, né? Por exemplo, essa da segurança do trabalho, eles vão fazer uma apresentação, então eles já vão ter que montar em PowerPoint.
da folha das atividades anteriores, que também teve relacionado ao departamento pessoal, já mexeram com PowerPoint, né? Com vídeos, eles montaram um mini treinamento. Né? Ai, que bacana! Aqui a gente põe a mão na massa, né? Isso Então, eles mesmo. montaram. Eu não fiquei falando dos formulários, de como é que funciona uma capacitação. Eu falei, não, vamos fazer uma capacitação, vamos montar, né? Ainda que seja curtinha, de 20, 30 minutos cada turma, mas a gente produz para vocês sentirem como é que é conduzir uma capacitação, né? Então, a gente está vindo. E aí, a Renata trouxe também algumas dicas de currículo, de carreira, né? A gente fez um exercício com dinâmicas, com entrevista para eles, eu fui fazendo sabatina, então foi bem legal, sabe? Ai, gostoso. Essa matéria é muito gostosa, né, Kika? Nossa, dá para explorar muita coisa, né? Uhum. Tem uma... Oi, pode falar. Não, pode falar você, pode falar. Não, tem uma turminha agora que a gente encerrou gestão de pessoas lá no Tableau também. É turminha de administração, mas foi matéria de gestão de pessoas, que a gente fez um recrutamento na prática. Foi muito legal, foi muito legal. Só fiquei com dó dos candidatos, porque a gente fez até a parte da entrevista. Aí a entrevista, imagina, o candidato levou um susto, né? Eu avisei para o candidato que ia ser um pouco diferente e tal, mas aí ele entrou online com a gente na sala e aquele tanto de aluno... Foi divertido, foi legal. Aí a gente contratou um mestre de obras e um assistente administrativo para uma colega minha que estava precisando de contratar. Aí legal que foi real mesmo. E a responsabilidade do aluno, você vê o comprometimento, né? Porque eu falei, gente, a gente está mexendo com vidas, são pais de famílias querendo trabalhar, né? Pais, mães de família. Então a responsabilidade aí é redobrada. Aí foi muito gostoso. Nossa, quando acabou, ele falou, professora, acabou. Eu falei, acabou. Porque o processo de recrutamento, ele tem várias fases, etapas, né? Às vezes a gente, na teoria, a gente acaba se perdendo, né, Kika? São muitas informações e na prática... É completamente diferente. É por isso que aqui, sabe, Thaís, a gente tem trazido muita prática de mercado, né? E eu comecei a trazer, eu fiquei pensando, falei, acho que eu vou trazer umas colegas para poder falar com a turma, porque senão fica só a minha experiência, né? A minha bagagem aí de 12, 13 anos em RH. Então, eu falei, não, vou trazer. Aí veio a Renata, semana passada... Renata é um amor. Eu adoro a Renata. Aí veio a Karina, a Aline não conseguiu, aí veio uma outra Aline junto com a Thaís também, Thaís Harumi. Está no grupo de RH. É uma amiga minha antiga, da época da Tivit, e aí ela trouxe a Aline, que é uma amiga nova dela também, que falou bastante dessas coisas. A Karina, que é amiga da outra Aline, que está no grupo de profissionais de RH. Então, assim, para que o pessoal possa ter a bagagem, a experiência, ver, né, de outros profissionais. E essa é uma semana que a gente ainda está fazendo, encerra. Talvez entre a Fabrícia também amanhã. Ainda estou vendo se a Fabrícia vai vir. Mas se não, encerra hoje contigo, tá? Que é a nossa semana Talk RH na Roda. A gente tem um nome chiquérrimo para fazer uma graça. Entendeu? Para fazer uma graça aqui com o pessoal. Mas, Thaís, me conta o que você pode trazer aí da sua bagagem, da sua experiência. Você vai trazer alguma coisa de folha? Você vai trazer algo de recrutamento? O que você vai falar aí? Conta aí. Ô, Kika, eu preparei um material, mas eu acho que essa turminha, pelo que eu entendi, já está no final, então acredito que seria um material introdutório, né, da parte de DP, mas acho que eles já estão num nível mais... mas fique à vontade, pode pensar. Tá. Eu vou... Então tá, eu vou passar e aí a gente vai conversando, tá? Na parte mais prática. Aí meu comprometimento com vocês é nessa parte prática aí. Que... Muito bom, né, Kika? A gente tem que preparar o aluno para o mercado mesmo, né? Eu também gosto muito disso. Não dá para ser só teoria, né, o Thaís, né? Eu sempre trabalhei prática com os meus alunos. Então, eu falo, olha, tem a teoria? Claro que tem, faz parte. Mas você tem que sentir como que é a real na prática, no mercado, né? Então, não dá para a gente ficar só
falando, trazendo conceito. A gente tem que viver uma entrevista, tem que viver um processo seletivo, tem que viver alguns testes. Eles fizeram 4 testes, Thaís, que são utilizados, entendeu? Que bacana. Então, porque não dá para você ficar só falando, né? Ah, existe tais testes. Não, deixa eu fazer um deles para a gente ver como é que é. O que faz toda a diferença, né? Esses dias eu estava participando de um processo como recrutadora, né? Nessa parte de consultoria de RH. E aí, peraí, deixa eu interromper. Vocês estão me vendo ou tá vendo? Não, a gente não te vê. Ah, peraí, deixa eu interromper aqui então. Agora sim. Vai vir. Tá vendo? Ainda não, põe o vídeo. Peraí, ele desativa. Pronto. O Teams, acho que eu nunca dei aula no Teams, estou acostumada com... Mas tá bom o Teams, né? Acho que Teams e Zoom são os melhores, né? Estou acostumada com o Zoom. Então, aí fui fazer o processo seletivo como recrutadora, e aí uma das candidatas era minha aluna. Kika, foi muito assim... Porque tem empresas que eu vou só para o momento da entrevista mesmo. Que é a própria, são as empresas menores, né? A própria proprietária da empresa, né? A dona da empresa selecionou os currículos e falou: Thaís, você me entrevista para mim, faz análise comportamental. Falei, não, faço, e fui. Aí era uma aluna minha, ai, que delícia. Mas aí, né, a gente mantém aquela postura de recrutadora, não dá para desmunhecar, né? Aí eu só fiz um sinalzinho para ela, falei, se você falar que é minha aluna agora, eu te mato. Porque senão as outras candidatas iam ficar desconfortáveis, né? E aí, como, não é porque é minha aluna não, mas, nossa, como que é diferente, assim, ela já sabia fazer um pitch, porque eu já tinha ensinado em sala de aula, ela desenvoltura, iniciativa, nossa, fiquei super feliz. Tá vendo só? E aí... Ela passou na entrevista? Não, menina, passou, só que a vaga não ficou com ela foi de cara melhor, porque ela já estava numa empresa, então ela queria um tempo aí de 2 semanas para migrar de uma empresa para outra. E aí essa empresa não... Porque no Brasil ainda tem essa cultura, né? Quando as empresas vão contratar, é tudo para ontem, né? Difícil é a empresa que espera, né? Eu falo no Brasil porque eu estou tendo uma experiência de uma aluna de orientação que ela está participando de um processo seletivo na Alemanha. E aí, lá na Alemanha, ela tem até fevereiro para ir fazer a entrevista. Então, é um processo, eles entendem que ela é de outro país, que ela precisa se programar, né, para ir, porque tem que programar férias, ela trabalha na Embraer. Então, olha para vocês verem a diferença, porque a empresa que realmente tem gestão de pessoas, ela pode ficar sem um membro da equipe, que a equipe continua, a engrenagem continua, né? Ou ela se antecipa antes do membro sair. Então é diferente, mas infelizmente a gente ainda tem muita empresa no mercado que é tudo para ontem. Saiu uma pessoa, parece que a equipe vai, né, enlouquecer, porque é tudo muito enxuto, né? Verdade. Mas bora lá, vamos conversar sobre IDP. E o pessoal é de Jacareí? De onde vocês são, meninas? É assim, a maioria, né, gente? Acho que tem, eu não sei se é dessa turma que tem de Santa Branca, e acho que tinha alguém... Ah, não, é da turma da tarde, que tem uma pessoa que é de São José dos Campos, mas a maioria é do Jacareí. Que legal, gente. Ixi, o que é essa página aqui? Na ETEC, eu tenho alguns alunos de cidades assim que eu nunca ouvi falar, sabe? Porque é um projeto chamado Via Rápida. Já deu aula no Via Rápida, Kika? Não, é um projeto social? Não, é um projeto da Secretaria Econômica, né? E aí, do Estado de São Paulo, e aí eles contratam as escolas para dar o programa. Aí tem, se eu não me engano, o Senai também tem Via Rápida. Aí tem a ETEC, tem a Uniesp, acho que é a Uniesp.
da UVia Rápida, aí eu sou professora contratada da ETEC. Legal. E aí tem alunos, assim, de cidades, assim, Dois Córregos, Jabitimba, cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar no estado de São Paulo. As cidades, de repente, longe, né? Nossa, você encontra problemas, assim, com aluno de questão de internet, tem lugares bem precários mesmo. Bom, gente, aqui eu já me apresento. A Pâmela está levantando a mão, Pâmela, quer falar alguma coisa? Eu ia comentar que no Senai tem o projeto Via Rápida, sim, porque eu participei pelo Sebrae no Senai, eu fiz um curso de edição de imagem e tinha duração de 2 semanas. Legal. É bem rapidinho. Entendi. Pode sim. Bem rapidinho, são cursos profissionalizantes, né? Entendi. Bem rapidinho. Meninas, podem me interromper, tá? Fica à vontade. Aqui eu já me apresentei. Gente, então, acredito que vocês aí, né, já teve essa introdução na disciplina falando o que é departamento pessoal, tá? Eu vou focar nessa parte, que é a parte que eu tenho mais expertise, que é a parte trabalhista. Pode ser, Kika? Perdão, eu esqueci que eu estava com o som desligado. Pode sim, Thaís, por favor. Pode. Tá. Deixa eu ver vocês. Espera aí, que vai ficar melhor. Vamos lá. Meninas, quem quiser, vamos fazer um bate-papo, então, né? Já que é talk, esse nome super chique. Eu tinha preparado, desculpa, tá? Preparei um material muito básico para falar da área de DP. Acho que vocês já estão um pouquinho mais avançados, né? Então, vamos conversar sobre a prática mesmo. Eu trabalhei durante muitos anos na parte trabalhista do RH, tá? Então, porque às vezes quando a gente pensa em RH, a gente esquece da parte trabalhista, que é o pós, né? O que é a parte trabalhista? Seria quando alguma relação aí de trabalho deu algum problema em algum momento, tá? E aí esse funcionário, esse ex-funcionário, quando ele sai da empresa, ele entra com processo trabalhista, né? E assim, gente, isso acontece muito. Eu peguei a parte tanto antes da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista. No curso de vocês, vocês tiveram contato com a CLT? Conta alguém para mim, que é a consolidação das leis do trabalho. Vocês chegaram a ver? Sim. Sim? Tá. Então, é um pontinho de atenção aí. Para nós, como profissionais de RH, a gente precisa estar atento com a CLT, tá? E assim, gente, o nosso meio, além da CLT, existem as várias leis, vários adendos, é uma legislação aí que muda constantemente, né? O SAP, no Brasil, o sistema, né, o SAP, um sistema mais reconhecido aí no mundo inteiro. Quem é da área de TI ou quem já trabalhou em grandes empresas, com certeza já teve um contato com o SAP. O SAP, ele não tem o módulo RH no Brasil, porque as leis mudam muito e ele não consegue aí, de tanto que a lei muda, né? Então, assim, gente, essa parte de DP, ela é extremamente estratégica para a empresa, né? Muitas pessoas aí falam, as pessoas aí, depende do perfil comportamental, né? Eu tenho muito, assim, afinidade com a parte de treinamentos e recrutamento e seleção. Eu gosto muito da parte de treinamento e desenvolvimento. Acho que é por ser também isso que foi desenvolvendo eu ser professora, né? Toda essa parte de treinamento. Mas a parte de DP não pode ser esquecida.
né? Porque a parte de DP é uma parte burocrática e não pode deixar de ter essa parte burocrática na empresa e precisa, assim, ser de uma maneira extremamente estratégica. Porque se a lei muda e a gente não transfere isso para a empresa, dá um caos danado. Quando foi a reforma trabalhista, várias coisas que não podia, que na verdade já acontecia, né, clandestinamente, como a questão do 12 por 36. 12 por 36 antes da reforma só podia para área da saúde, né, enfermeiros, médicos, já faz o 12 por 36 há muito tempo, e a parte de segurança, os vigilantes e tal, e agora, né, tá regulado. Uma coisa que a gente da área de DP precisa se atentar muito à questão do contrato de trabalho. Tem muitas empresas que fazem um contrato de trabalho e como se ele não fosse algo assim vivo na empresa, né? As empresas fazem e deixam ele lá, mas se tiver alguma mudança, alguma alteração, como é importante a gente aí colocar, anexar na parte do contrato de trabalho, tá? Alguém de vocês já teve algum contato com a Justiça do Trabalho? Não? Ninguém nunca nem foi assistir uma audiência? Não? Não. Não? Ó, vou contar para vocês. Eu também não, até eu cair no RH. Por quê? Ninguém queria ir nas audiências trabalhistas. Ninguém queria ir. E, gente, quando eu comecei em audiência, eu lembro o meu primeiro dia, eu tremia, porque eu nunca tinha ido nem num PROCON. Nunca tinha tido nenhuma espécie de reclamação em nenhum lugar. E assim, foi uma experiência e tanto, porque o que acontece? O que nós, profissionais de RH, precisamos fazer quando tem uma reclamação trabalhista, tá? Maioria, por que eu falo que o DP é extremamente estratégico quando se trata de reclamação trabalhista? Porque se vocês têm um site, o Jus Brasil, que vocês conseguem consultar os processos, porque todo processo é público, né? Lógico, existe parte do processo que só o advogado consegue ter acesso, mas a inicial do processo, ela é pública. Então, aí o restante tem que ter cadastro, né? Isso, tem que ter o certificado, que é o advogado que tem. Mas, assim, vale a pena vocês darem uma olhadinha, né, a título de curiosidade, para vocês verem como que as reclamações têm a ver com a parte trabalhista, com as atividades do DP. Em especial, né, a questão de hora extra, de jornada de trabalho, interjornada, intrajornada. Então, assim, tudo tem a ver com as nossas atividades. Se as nossas atividades não estiverem de maneira assim, tanto tem que ser, eu falo que tem que ser estratégico, que tem que atender aí a necessidade da empresa, né? Porque assim, gente, a gente da área de RH, de DP, como a gente lida com gestores sem noção, né? A gente tem que ser aí defensores da empresa, né? Eu já escutei muito isso em empresas. Nossa, você parece a dona. Nossa, você parece que quer mandar na empresa. Mas não é isso. Por que são gestores sem noção? Existem gestores que programam hora extra, sendo que o funcionário não precisa de hora extra, né? Porque eu falo, hora extra tem dois motivos. Ou é incompetência, que não conseguiu fazer de segunda a sexta, ou é falta de pessoal no ambiente de trabalho. Porque, gente, dá para se organizar sim e fazer dentro do horário de trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela pega muito em cima da questão da jornada. Então, assim, a jornada de trabalho é 8 horas diárias, podendo ser esticada por mais 2 horas. Aí você pega, eu mesma, em época de folha de pagamento, de fechamento de folha de pagamento, quantas e quantas vezes saí da empresa às 11 horas da noite, às vezes 11h30, meia-noite,
E aí, o que acontece? Não pode, não pode. Quando vai para a Justiça do Trabalho, eles pegam bem em cima disso. Sua jornada vai até às 6 da tarde. Você só pode mais 2 horas, então o correto é você ficar até às 8 horas. Então, cabe a nós, quando vê que esse tipo de atitude está acontecendo na empresa, chamar o gestor para conversar e entender, né? Uma vez eu tive um problema com o gestor, que ele mandou uma menor aprendiz ir trabalhar no domingo. Isso é proibido, é ilegal. Menor aprendiz não pode trabalhar no domingo, em finais de semana, e nem fazer hora extra, né? E nem fazer hora extra. Então, assim, a hora que cai um advogado trabalhista, ele tem uma expertise assim na parte de DP, na parte de folha de pagamento, de cálculos. Mas, gente, nada como um profissional da área que saiba, né? Porque o bom profissional de DP, ele calcula aí na unha, não vou falar porque é mentira, né? Eu sou péssima em matemática, eu sei calcular, mas desde que seja uma calculadora. Não sei fazer conta nenhuma, eu faço tudo na calculadora. Mas, assim, a gente precisa pegar uma amostra, né? Então, sai lá os relatórios do sistema, a gente precisa pegar uma amostra, porque o que eu já peguei de erros sistêmicos, né? Que acontece, erros sistêmicos, às vezes duplicagem de arquivo quando você vai mandar para o financeiro pagar, então tem que tomar muito cuidado. Então, gente, como que foi essa minha experiência? Na época, eu até fiquei confusa, porque eu comecei a ir bem, porque quando eu li uma inicial de um processo, eu consegui aí criar várias estratégias relacionadas à parte de RH que a gente poderia fazer. Então, eu comecei indo bem. E aí, as empresas, vamos supor, você trabalha numa empresa, essa empresa tem um processo trabalhista de um ex-funcionário. Essa empresa, ela precisa de um preposto, porque o correto seria os donos da empresa participarem das audiências, mas o que acontece é que os donos não querem ir, né? Os donos não vão. E aí, eles mandam um funcionário da empresa representar eles nessa audiência. E era isso que eu fazia. Eu era uma funcionária de RH que ia na audiência representando a empresa, né? Agora, depois da reforma trabalhista, pode ir uma pessoa que não é funcionária da empresa representar a empresa. Só que, assim, ainda é mal visto entre os juízes, porque como que a pessoa que não é funcionária da empresa vai falar com propriedade sobre processos que acontecem na empresa? Então, isso só um funcionário mesmo pode falar com autoridade, né? E aí, gente, a gente precisa explicar para o juiz direitinho como funciona a questão da jornada, né? Principalmente quando são profissões assim mais operacionais, tem muito conflito de jornada, por exemplo, caminhoneiros, né? Os motoristas. Ai, desculpa. Os motoristas estendem a jornada muito e a Justiça do Trabalho não acompanha muitas horas trabalhadas, 6 descansos semanais, né? Então a gente tem um grande problema, porque a gente encontra muito conflitos aí na parte de DP, quando a realidade do funcionário não condiz com as leis trabalhistas, né? Aí tem muitos conflitos nesse sentido. Nossa, gente, meu nariz irritou, porque tem uma pessoa fumando lá fora, vocês acreditam? Desculpa. Cheiro de cigarro, nossa, acaba comigo. Vamos conversar um pouquinho. Cadê essas câmeras, gente? O professor gosta de uma câmera ligada. Então, Thaís, elas ficam ligadas. Acho que é porque você deve estar compartilhando alguma coisa. Tem que desabilitar para voltar. Ah, mas eu acho que não, Kika. Porque... Aqui, ó, tô vendo agora a Dayana. Tá vendo? Então, eu tô com 9 na tela. Ah, tá. Eu tô vendo você na principal. Peraí. Uhum.
Deixa eu me ocultar para ver se entra outro no percurso. Aí entra mais alguém, entendeu? Ah, tô vendo. Nossa, meninas, não estava vendo vocês. Eu mudei o módulo. Ai, que delícia. Tem que pôr o de 18, galeria grande, verdade. Galeria grande, você estava no automático. Que tem no 4, acho que só aparecem 4 na galeria comum. Nessa grande, acho que se eu não estou enganada, aparece 9. Ai, aí, se eu oculto, às vezes eu fico oculto, mas eu estou aqui de escuta, né? Não, fica tranquilo. Para aparecer mais alguém, entendeu? Aí eu me oculto e entra mais alguém. Não, fica tranquila, Kika. Ai, gostoso conversar assim. Meninas, vamos conversar, então. Vocês já trabalharam com RH, com DP? Conta para mim. Já tiveram algum contato com a área? Não? Não. Tenho muita vontade de começar, estagiar. Estou fazendo faculdade e tenho muita vontade de fazer um estágio. Está fazendo faculdade do quê? De RH. Ah, de RH? Ai, que delícia. Tá. Ó, meninas, vocês têm LinkedIn? Vocês mexem no LinkedIn? Sim? Tá. Essa parte aí de carreira que eu atuo hoje, eu falo muito do LinkedIn, né? Por que eu tô falando isso com vocês? Mas não tem nada a ver com DP e tal. Mas, assim, para vocês conseguirem resultado na área, vale a pena, gente, vocês já começarem a se posicionar como profissionais de RH. Isso faz toda a diferença. Porque, assim, a gente não precisa estar trabalhando necessariamente para começar a se posicionar. Vocês podem começar a se posicionar já, porque vocês já estão estudando. Então, a carreira de RH de vocês já começou. Tem muito mito, assim, que a carreira só começa quando a gente está atuando na área. Não. A partir do momento que você está se preparando, então você consegue já começar a se posicionar na área de RH. E, assim, as pessoas se interessam muito pela área de RH, porque todo mundo tem contato com a área de RH, seja na hora da contratação, seja toda a jornada na empresa, né, na parte da folha de pagamento, né? Então, assim, uma dica para vocês, peguem, assim, temas interessantes, por exemplo, como calcular 13º, tem muita gente que não sabe, como calcular férias, o que é direito na sua rescisão, e começa a falar sobre esses assuntos no LinkedIn. E isso é muito positivo porque faz com que vocês estudem, né? Porque a nossa área, gente, a gente não pode parar de estudar. Se a gente parar de estudar, tudo bem, vocês, né, estão fazendo uma formação, estão estudando, mas o curso está acabando. E aí o estudo tem que ser aí permanente, porque é uma área que muda muito. E lidar com pessoas, né? Hoje, dependendo da empresa que a gente for fazer entrevista, a gente fala, em empresas grandes, o termo correto que a gente já está utilizando é gestão de talentos, né? Então, a gente passou aí pelo recursos humanos, gestão de pessoas, e agora a gente trata pessoas como talentos, né? Não como recursos. Recursos é como papel, como a água, como matéria-prima. As pessoas são mais que isso, as pessoas são talentos. As pessoas precisam ser motivadas, engajadas, né? Foi-se o tempo que você falava assim para o funcionário, a gente nem pegou essa época, todo mundo novinho aqui, fala assim, faz porque eu estou mandando. Isso não existe mais. Se você falar isso, o funcionário, ele pode até ficar, porque tem muita gente que fica, mas ele vai te boicotar de um jeito que era melhor se ele tivesse saído, né? Então, assim, vocês têm dúvida mais relacionada a qual área dentro do RH? Qual área que mais interessa a vocês? Conta para mim. Thaís, eu tenho uma dúvida sobre, assim, da gente montar um currículo, né?
Por exemplo, o meu currículo, as experiências que eu tenho não tem nada a ver com o RH. Eu trabalhei muito em restaurante, em lanchonete. E aí eu tenho minha formação agora, que é, na verdade, estou cursando, né? Estou cursando o Senai e estou cursando a Unicap. Acho que conta muito quando meu currículo for selecionado, assim, e for analisado, na verdade, né? E ver lá, mas ela não tem experiência nem nada disso, né? Tá estudando, mas isso conta, né? Ô, Dayana, mas você pode se candidatar para vagas júnior, né? Para vagas de assistente, analista júnior, vagas que não requerem experiências. E assim, eu falo, a contratação, ela tem duas vertentes, né? Então, você tem que buscar a busca ativa de vagas, que a busca ativa de vagas é exatamente isso, é você encaminhando o seu currículo, né? Você procura as vagas e encaminha o seu currículo. Mas tem a outra questão que eu comentei com vocês, a questão do LinkedIn, que é a questão do posicionamento. Então, Dayana, pensa comigo. Muitas empresas contratam pelo LinkedIn, né? O LinkedIn está bombando aí nessas questões de vagas. Ou várias empresas fazem o processo seletivo todo pelo LinkedIn, inclusive entrevistas, né? E empresas maiores que já têm a própria plataforma, né, no próprio site e tal, e usa o LinkedIn como uma isca. Então, pega o candidato e leva para a plataforma dele. Se você começar a se posicionar no LinkedIn referente ao profissional de RH, ninguém precisa saber que você nunca trabalhou na área. Lógico que você não vai mentir no currículo, não é isso. Mas eu falo assim, o currículo, o que é o currículo? O currículo é tudo que você já fez. O currículo, ele tem hora que ele é até meio ingrato, a tendência é até acabar com esse currículo e o RH está caminhando por uma vertente da competência. Né? Então, você, Dayana, é competente para trabalhar na área de RH? Não vai importar o que você já fez, o que importa é o que você é. Só que qual ferramenta hoje, né? Isso é o futuro, né? Por isso que não é indicado colocar foto em currículo, colocar muitas informações. Já peguei currículo escrito namorando, né? Não precisa, porque a gente quer no RH pessoas competentes, né? Não te contratar porque você é bonita, porque você tem um rosto. Não é isso. Então faz o seguinte, começa a se posicionar lá no LinkedIn, porque o LinkedIn, ele é o que você é e o que você pode ser. Então, no seu caso, você está fazendo uma transição de profissão. Então, o que você pode ser é a profissional de RH. Oi? Me chamou? Não foi nada, não. Foi o meu filho que estava me chamando aqui do lado. Desculpa. Ah, tá. Porque pensa assim, ó, Dayana. As empresas, por exemplo, eu como recrutadora, quando eu vou procurar candidato, eu procuro pelo LinkedIn, né? Então, porque, gente, de verdade, a vida do recrutador, quem trabalha com recrutamento aí, quem for trabalhar, vai lembrar disso depois. A vida do recrutador é difícil, porque você divulga uma vaga, você pega esses grupos, né? Igual eu e a Kika tem. Você pega esses grupos e você divulga uma vaga lá de analista de RH. Vem currículo de advogado, de açougueiro, de pedreiro, de médico. Gente, de verdade. Vem currículos assim, você pede abobrinha, vem todas as outras coisas, todos os menos abobrinha. Aí você perde muito tempo para selecionar os currículos. Então, o que os recrutadores estão fazendo? De verdade, porque eu falo por mim. Vai vir esse tanto de currículo? Então, não vou anunciar a vaga. Eu vou procurar no LinkedIn. E aí eu filtro no LinkedIn. Por exemplo, recursos humanos, departamento pessoal. Eu vou filtrar no LinkedIn departamento pessoal. E aí vai aparecer as pessoas para mim. E eu filtro até a questão da localidade. Porque eu já ouvi muito isso. Ai, Thaís, isso não funciona, porque vai vir gente para você do Nordeste. Eu falo, não. Se eu filtrar o raio de até 10 quilômetros,
10 eu acho muito pouco, eu coloco sempre 20, porque aí eu sou de Jacareí, vem São José, vem Caçapava, a região, né? Eu filtro as pessoas daqui. E aí vai o questionamento. Como está o seu posicionamento no LinkedIn? Porque só vai aparecer as primeiras pessoas, porque, gente, eu não vou ficar procurando. Gente sem foto no LinkedIn, eu não vou nem chamar. Gente que não tem o título, não vou chamar. Então, acaba que eu falo, né? A preparação supera o talento. Porque às vezes tem muita gente talentosa, mas ela não se posiciona, ela não está preparada para o mercado. Você entra no LinkedIn dela, parece aquele LinkedIn cemitério. A pessoa até tem. Tem muita gente que fala isso para mim. Fala, eu tenho LinkedIn, mas não acontece nada. Eu falo, mas não é simplesmente, né? Não é assim, igual, não sei se vocês já viram aquele vídeo que tem da menininha que vai estudar, ela abre o livro e ela só faz assim, ó, para vir a informação. Não vai acontecer nada. A gente precisa criar estratégias para, quando essas pessoas procuram a gente ser os primeiros a serem encontrados. Vocês já ouviram falar? Ô, Dayana, fez sentido para você? Fez sim. Obrigada. Então faz assim, ó, monta no seu currículo, tá? Agora a dica de currículo. Sempre coloca recursos humanos no objetivo, tá? Gente, pelo amor de Deus, a Renata já deve ter explicado isso para vocês o dia que ela veio aqui. Objetivo. A gente vai ter, Thaís, é porque o que acontece? A gente tem uma parte de informática aplicada, né, às atividades de recursos humanos, que parte eu já estou passando, que é pelo PowerPoint, né, enfim. Mas a gente vai ter, eles já viram alguns LinkedIns, inclusive eu já mostrei para eles, acho que o meu LinkedIn, né, gente, se eu não estou enganada. E a gente vai ter um momento onde eles vão vir para a sala para riscar o currículo e refazer no computador, né? Eu já fiz isso com a turma da tarde, mas com eles eu deixei para mais para frente, porque como é uma coisa que é mais demorada, porque é individual, né? Então, a gente vai ter um momento que eles vão vir para a sala com o material que eles têm, com o currículo que tiver, e ali a gente vai passando algumas orientações relacionadas a isso. A Renata focou bastante na questão da entrevista, a gente ficou muito na entrevista mesmo, e nos testes, eles fizeram, né, uns 4, 5 testes. Legal. A gente falou muito, eles fizeram um DISC resumido, porque eu sou analista comportamental DISC, né? Eu sou também. Legal. Então, só que eu pedi para... Eu tenho um site que é de um coaching, que ele libera um teste resumido. Aí expliquei para eles como é que funcionava e deixei para passar só mostrar o teste completo, porque o teste completo ele é pago, né? O profile, né? Não, o meu não é o profile, o meu é o DISC mesmo. Entendeu? Eu tenho o profile, que é uma metodologia, que também foi uma coisa que eu expliquei para eles. Falei, gente, é assim. O povo fala, né? Porque tudo é venda, né, Thaís? Esses testes são todos vendas, tudo é marketing. No final das contas, eu já fiz profile 3 vezes, já fiz o DISC umas 4 vezes, e no final das contas, tudo o mesmo resultado. Né? Ainda que oscila o percentual, mas não sai do quadrante. É difícil sair do quadrante, mas o predominante vai dar. Vai sempre manter. Você é o quê, Kika? Eu sou influente dominante. Eu também. E só que, assim, né, o que eu expliquei para eles? Eu falei, gente, vocês vão ter o DISC, vai ter o profile, e no final das contas, todos dão o mesmo resultado. Mas o DISC, ele é mundial, ele é internacional. O profile foi um grupo de professores que criou o profile, porque eles acham que o público brasileiro é um público diferenciado. Eu falei, não existe, pessoa é pessoa no mundo inteiro. Mas aí cada um vai se adaptando ali à escolha como é que fala? Do teste, né? É uma afinidade, né? Não, mas eu prefiro aplicar o profile. Beleza, aplica o profile. Mas, no final das contas, o quadrante ali, se vai se manter o resultado, né? Que vai se predominar do quadrante, enfim, se é o influente, se é o dominante, se é o analítico, estável. O profile muda os nomes, né? Comunicador, nem lembro mais. Eu fiz, mas eu não cheguei a aplicar.
Eu né? gosto de utilizar o nome mesmo, sabe? Eu acho que tá fácil aqui para vocês, peraí. Esse livro aqui, ó, o livro do William Marston, que é o que originou a teoria. Então, assim, eu li... é tão difícil ler esses livros de pesquisa, né, Kika? Eu li numa curadoria, porque aí foi orientado a leitura, né? Bem bacana. E aí eu falo para os meus alunos, eu gosto de utilizar o nome correto mesmo, né? Sim, porque, na verdade... se for o nome correto, tem que falar inglês, né? Então, a tradução, eles pegam algo mais próximo ali também. Porque tem algumas pessoas que distorceu de uma maneira. Esses dias eu peguei uma aluna que ela falou assim: nossa, Thaís, o meu. Gente de orientação, eu chamo de aluno também. Esse era aluna de orientação. O meu perfil é invisível. Eu falei, misericórdia, que raio de perfil é esse? Mas não é, que tem plataformas que distorcem o nome de um jeito. Não é aí legal. Fala, imagina, analítico invisível, não existe isso. A pessoa é analítica, não é invisível, não tem nada. Ou é estável, é dominante ou é influente, né? Não tem, mas tem muitos testes, né, Thaís? Tem um arquétipo que eu cheguei a aplicar uma vez. Eu não vou lembrar os nomes, mas eu me lembro que do arquétipo também era comunicador. Não vou me recordar, mas eu falo assim, é bom, né, eles já irem fazendo os testes e tal, sim, mas o DISC é o mais respeitado. Então, quando a gente vai participar de processos seletivos, é o DISC que é aplicado, né? Existe um aluno que me mandou... Eu cheguei, eu não sei se foi nessa turma, se foi na da tarde, mas eu cheguei a falar, gente, põe que você fez o teste do DISC, porque nós discutimos o teste, né? Assim, nós discutimos o recurso, conversamos. Não cheguei a falar com todo mundo, mas quem foi fazendo e foi me mandando, a gente foi falando sobre os perfis, os prós e os contras, vamos dizer assim, né? Onde estão seus pontos positivos e onde estão os seus pontos a serem melhorados, né? E como a gente consegue fazer plano de ação, sair com resultado e plano de ação daqui para poder aplicar na prática, né? Então tem isso também, que é bem legal do DISC, né? Exatamente. E assim, a gente conhecendo o nosso perfil, porque, por exemplo, vamos utilizar aí dentro do RH mesmo. Quem tem perfil analítico se dá muito bem na área de DP, né? Porque a área de DP tem muito a ver com análises. Então, aí, vocês que deram aí no DISC um perfil analítico, pode investir na área de DP. Porque, por exemplo, eu tenho experiência na área de DP, porém foi a vez que eu trabalhei com RH que eu menos me identifiquei. Porque o meu perfil é influente, né? O meu perfil, ele precisa ter atividades que tenha comunicação como a atividade principal, né? E quando eu trabalho em DP, eu acabo desconcentrando as outras pessoas, porque eu quero conversar. Pode falar, quem levantou a mãozinha aí. Foi eu, Flaviana. Tudo bem? Bom dia. Tudo, e com você? Parece que eu te conheço. Eu também acho que eu te conheço. Não, onde será? A hora que eu vi seu rostinho, eu falei. Então, deixa eu perguntar uma coisa sobre o DISC mesmo, né? O meu deu um influente analítico. Influente analítico? Olha. E aí... Legal! Eu fico... eu tenho mais... Eu nunca trabalhei com RH, sempre gostei dessa área, mas é agora que eu estou estudando essa área. Inclusive, eu até consegui, quando a gente começou esse curso, eu tinha feito a minha inscrição no Pronaprose e eu consegui uma bolsa para o MBA. Eu estou fazendo MBA em Gestão de Recursos Humanos. Que legal! Parabéns! Obrigada. Entrou na área com tudo, já com MBA e tudo. Pois é. E aí, a minha... Eu fiquei pensando, né, em qual área que eu me identifico mais ali dentro do RH. Eu tenho uma bagagem na área de cultura, então, às vezes, eu fico pensando que com esse DISC, né, que deu e as experiências que eu já tenho, talvez eu tenha facilidade e também mais
É facilidade mesmo, para o T&D. O que você acha, assim? Você acha que é por ter Ô, Flaviana, comenta um pouco mais de detalhes da sua área de cultura, que eu já sei, mas para a Thaís te entender um pouco mais do que você faz. Ah, tá. Então, eu fiz uma pós de gestão em projetos culturais e eventos. Então, eu trabalho na produção de espetáculos mesmo, de projetos culturais. Eu também sou atriz e também sou palhaça. Então, e assim, na área do teatro, na área da cultura, a gente faz tudo, né? A gente tem que fazer tudo mesmo. Não tem... Mas você gosta mais de estar atuando ou você gosta mais de estar nos bastidores? O que te faz mais sentido para você? Eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de estar nesse... perfil influente. Perfil influente. Porque assim, eu acho assim, principalmente para vocês que estão indo para uma nova área de atuação, já vai, gente, para algo que faz sentido, para vocês não desanimarem com a área, sabe? Porque se vocês ficarem na ideia assim, porque o RH ele é muito amplo. Dentro do RH a gente consegue aí atender todos os perfis comportamentais em áreas distintas. Então, assim, Flaviana, você já tem contato aí muito alto com essa parte de aparecer, de se expor, de se comunicar, né? Então, imagina você aí numa parte de folha de pagamento, aquilo vai... Você pode até ficar, né? Por algum tempo, mas daqui a pouquinho vai estar frustrante para você. Se você for na área de treinamentos aí, na área de treinamento, desenvolvimento, nossa, você vai ser muito feliz, muito feliz. A parte de... eu já trabalhei muito com Kaizen em empresas, tem uma parte aí meio ligada a psicodrama, que nada mais com teatro. Você encenar o problema que acontece dentro da empresa. Então, imagina você fazendo isso. Porque através da encenação, você consegue fazer com que a equipe enxergue as soluções. Porque a equipe vai estar sentadinha vendo outras pessoas de outro departamento, né? Encenando um problema que acontece dentro do próprio departamento. Então, acredito aí, se você investir nessa parte, você vai ser bem feliz aí. Ah, legal. Então tá. Obrigada. Legal, que experiência incrível. O RH não desista de você, não desista de nós. Obrigada. E isso vale em contrapartida para o perfil analítico também. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa analítica e coloca ela na parte de treinamento, vai ser muito frustrante para ela. Porque se a pessoa tiver o analítico muito alto, que é o perfil conforme, muito alto, quanto menos ele aparecer, quanto menos ele as pessoas verem que ele está no lugar melhor. Aí você pega e coloca esse funcionário num palco. Não dá, né? Exatamente. Então, mas sucesso para você. E tá gostando do MBA? Então, como está no começo, eu só fiz dois módulos, porque eles têm as datas certinhas para abrir, né, os módulos. Eu fiz 2 módulos, assim, como se fosse o que todo mundo tem, assim, né, formação gerencial, e agora gestão de performance organizacional. Então, não entrei exatamente ainda. O próximo módulo vai ser já de gestão de pessoas. Então, acho que eu vou gostar mais. Ai, que legal, que legal. É porque tem as matérias bases, assim, isso, né? Matérias bases mesmo. Nós temos... Imagina, boa sorte, boa sorte. Ô, Nayara, você estava com a mãozinha levantada? Não? Tava só ajeitando o cabelo. Ah, tá. Tá. Nós temos... Eu tô aparecendo aqui, não aparece para todo mundo na minha tela, né? Mas eu tô vendo um homem aqui com a gente, o Ítalo. Tudo bem?
Tudo bem com você? Tudo bem também? Tudo bem. A gente está precisando de profissionais aí, masculinos aí na área de RH, viu? Mas para mim, eu estou fazendo o curso mais assim por uma questão de conhecimento, né? Que eu já sou aposentado, né? Ai, que bacana! A gente percebe que é uma área que você tem que começar de cedo, né? Ter uma boa dedicação, né? Procurar aprender bastante, né? E assim, você alinhar a sua área, né? Porque se você, mesmo que você trabalhe um tempo, saia e volte de novo, você não tem assim, fica muito difícil você formar uma carreira dentro disso daí, né? Até para o pessoal novo que está começando aí, né? Quem tem intenção tem que, né, que nem você falou, né, tem que se dedicar, tem que respirar o RH, né? E você vê que é muito amplo e depende de um conhecimento técnico muito bom também, né? Tem. Mas não é difícil, não, gente. Não é difícil, não, porque eu fico pensando assim: todas as empresas precisam da nossa área, e quanto mais é uma profissão que a gente não vai ser substituídos por máquinas, por robôs, porque os conflitos de pessoas sempre vão existir. Então, a gente tem que dedicar aí a questão aí da soft skills, né, das nossas competências comportamentais, porque essas competências comportamentais, nenhum algoritmo vai conseguir resolver, né? Então, a gente tem que se preocupar com essas questões de ética. Muito se fala de ética nas empresas, mas na prática a gente vê pouco, né? Eu vejo relatos aí dos meus alunos. Tem gente que quer fazer uma transição de carreira, aí você vai entender o porquê a pessoa quer fazer essa mudança 360 graus. É por causa de um chefe, né? Então, às vezes, as pessoas impacta negativamente na vida das pessoas, né? E aí a gente tem que saber, nós profissionais de gestão de pessoas, a gente consegue ajudar as pessoas a mudarem os próprios destinos, né? Fazer com que elas entendam esses conflitos. Então, assim, é uma área que eu defendo aí de paixão. Nossa área não está fadada a terminar, né? Porque tem muitas profissões que já estão diminuindo aí o ritmo, né? Por conta da questão da tecnologia. Hoje, a gente fala muito o RH tá ágil. O que é isso? Você já deve ter escutado esse termo, RH ágil. É o RH parceiro da tecnologia, para agilizar mesmo os processos, né? Então, a folha de pagamento mesmo, antes a gente demorava aí uma vida para fechar uma folha de pagamento. Hoje a gente já conta com sistemas aí que facilitam, né? Facilitam muito. Deixa eu conversar uma coisa com vocês, uma coisa que acontece muito no mercado. O profissional de recursos humanos, ele precisa gostar de pessoas, né? Por que ele precisa gostar de pessoas? Porque em todos os processos, independente se vocês escolham recrutamento, se escolhe seleção, treinamento, parte trabalhista, a parte de benefícios, vocês vão lidar com pessoas, né? Isso é óbvio. E assim, nós precisamos sempre estar acessíveis, porque principalmente aí o pessoal do DP, como é solicitado, às vezes as pessoas saem de férias, nossa, acontecia muito isso comigo, aí volta sem salário, né? Ou com o salário reduzido, porque recebeu aí 1/3, né, nas férias, e aí quando volta com salário proporcional. E aí os funcionários ficam loucos, o que aconteceu? Então a gente precisa, assim, sempre estar disponível para atender esses funcionários. Uma vez eu trabalhava, né, numa empresa, né, na parte de RH, e tinha o celular corporativo da empresa. E aí essa empresa, ela costumava pagar no 5º dia útil, e eu não sei qual que era a negociação lá que eles tinham com o banco, que só compensava o pagamento meia-noite. Então, por exemplo, se o 5º dia útil caísse aí no dia 5, ia cair do dia 5 para o dia 6, o pagamento à meia-noite. Aí meu celular, gente, e assim, celular corporativo, é duas alegrias, quando você ganha e quando você devolve, porque é um caos, né? Você tem que conciliar com o seu, nossa senhora, andar com 2 celulares, eu ainda sou meio atrapalhada, esse perfil influente é muito grande, então eu converso com uma pessoa, esqueço de outra coisa, né? Vivi esquecendo o celular, quantas vezes gastei gasolina porque eu tinha que voltar em casa porque estava sem o celular, aquela loucura. E aí,
Uma vez o celular não parava de tocar, eu não tinha dormido ainda, era 00:10, mais ou menos. Gente, era um colaborador lá da empresa, da parte de armazém, nessa época eu trabalhava numa transportadora ainda, e ele estava num restaurante, num barzinho, com a esposa, e esperando o salário cair, e o salário não caiu. Ele tinha que pagar a conta. Olha para... Gente, isso só acontece com um profissional de RH. E aí, exatamente isso que vocês estão pensando, que eu pensei, né? E como lidar com isso? Aí eu atendi ele, né? Expliquei, mas aí falei para ele, falei, olha, só no horário administrativo que eu consigo ver o que aconteceu. Você quer que eu vá para a empresa agora, abra o sistema para ver o porquê que não teve essa compensação? Né? Não tem como. Mas assim, olha, eu estou falando esse exemplo para vocês verem quanto flexível nós temos que ser, né? Porque eu não dei a resposta que eu queria para esse funcionário, porque como que uma pessoa sai sem dinheiro, esperando o pagamento cair, né? E assim, mas é isso que acontece. Por isso que eu falo, nós temos que gostar de pessoas, né? Porque mesmo gostando, tem hora que dá vontade de matar. Tem uns momentos bem, bem difíceis mesmo. Mas assim, por sorte desse funcionário, desligou o telefone, e aí, por curiosidade, eu entrei na conta para ver, né, se o pagamento se realmente não tinha caído. Aí eu acho que durante a ligação que ele estava conversando comigo, caiu. Aí no outro dia ele até me agradeceu, mas eu não fiz nada, só caiu mesmo, porque não tinha nem como fazer nada, né? Mas é assim, gente, é assim. E assim, ter clareza, o RH, se vocês, dependendo da empresa que vocês trabalhem, às vezes a empresa é menor, não tem a estrutura de ter uma sala de reunião. Empresa maior sempre tem, né? Uma salinha para RH. Mas assim, gente, tenha com vocês a consciência do sigilo, né? O profissional do RH, eu falo, ética para a gente não saiu de moda. Ética para a gente é imprescindível. Porque pensa, se eu sei o salário da Flaviane, um dia eu converso com a Isabela, acabo comentando e falo, olha, Isabela, ela ganha um pouco mais, viu? Ela ganha mais, conversa com a sua gestora porque ela está ganhando mais. Então, assim, o compromisso com a ética, ele é muito grande, né? Então, mesmo que a empresa não tenha essa estrutura de ter uma salinha separada, reservada, tenha vocês como hábito profissional, quando for ter assuntos relacionados a salário, relacionado a benefícios, relacionados à demissão. Gente, é extremamente delicado. Eu falo que o RH ele tem um anjinho do bem, os funcionários enxergam assim, né? O anjinho do bem, que é o profissional ali que faz a contratação. Quem é de recrutamento e seleção são os profissionais que todo mundo ama na empresa. E tem os anjinhos do mal ali, que é o pessoal da demissão, né? Eu já trabalhei em processos demissionais, é extremamente delicado, né? Já teve funcionário que quis me bater, é bem complicado mesmo, que não aceitava. Mas assim, gente, isso eu estava no começo de carreira, teve muitas coisas que eu errei, né? Isso eu não tenho vergonha de falar. Eu errei, mas que sirva de aprendizado, inclusive para os meus alunos, porque eu acho assim, quem tem empatia não sofre tanto. Porque quando a gente tem empatia, eu contando um caso para vocês conseguem lembrar quando acontecer com vocês, e vai acontecer, né? E vai acontecer. Então, o que eu faria diferente hoje? Esse funcionário, ele era extremamente fora da casinha, né? Ele era uma pessoa, assim, que ele tinha alguns problemas psicológicos que foram desenvolvidos, não sei se foi por causa de serviço ou não, ele era extremamente estressado, e ele era de um setor da logística, na empresa que eu trabalhava. E quando foi, né, que definiram que não dava mais, que já tinha feito de tudo, que ia desligar ele, ficou para mim desligar. E assim, para mim desligar, gente, foi um período muito difícil, porque eu não gostava de fazer isso, nem sempre eu fiz coisas que eu gosto,
Porém, eu tentava fazer com que o funcionário entendesse que a empresa estava pequena para ele, sabe? Eu dava um giro lá que eu tentava fazer com que ele entendesse que ele estava maior que o que a empresa poderia oferecer para ele. Eu acho que a minha parte de orientação de carreira já estava pulsando aí na veia. E aí eu fazia toda essa manobra e tinha funcionário que estava tudo bem, saía feliz da vida. Né? Pensando em outras oportunidades. Mas esse funcionário não. Esse funcionário, ele não adiantava. O que falasse para ele não adiantava. O que eu faria diferente, só para contextualizar? Eu chamaria o gestor, porque é responsabilidade do gestor. Tem gestor que ele quer ficar só com a parte boa, né? Com a parte ali do dia a dia, com a parte de bater metas. Então, assim, não, o gestor, ele é responsável por todo o processo também, tá? Então, aí vocês, como RH, quando for para o mercado, lembra disso, de ser sempre parceiro dos outros setores, tá? Porque é muito fácil para o gestor, deixa com o RH, né? E às vezes a gente corre alguns riscos aí, né? Aí eu que fazia tudo no processinho, na salinha, escondidinho, para ninguém ver, tive que abrir a porta e gritar, né? Então tem casos assim bem... foi tenso, mas passou. Gente, alguma dúvida? Acho que o tempinho já tá dando, né, Kiko? Voou? Isso, tá. Nossa, voou. Passa rapidinho, né, Thaís? Passa muito rápido. Passa. As manhãs, né? As manhãs eu falo, gente, nossa, as manhãs voa. Que legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar para a Thaís? Hein? Thaís, depois faz um favor para mim. Manda um modelo de currículo que você costuma repartir com a tua turma, né? Que você atende, para que eles tenham... oferecer. Tá? Porque como você tem lá o grupo, alguns já entraram no grupo, eu também entrei para conhecer. Ai, que bom. Já mandei para a turma da manhã e para a tarde também eu já mandei, avisando. Ai, obrigada. Porque assim, né, Thaís, eu não estou com o grupo agora, mas eu já tinha passado alguns para eles também. Olha, esse aqui é Pluga Jobs, da Carla. Eu sempre falo o grupo da Carla, nunca lembro o nome certinho. Sim. Aí alguns cadastraram lá em RH, né, para ficar de olho nas vagas, e sempre com orientações também, com dicas de carreira, de empregabilidade, né? É muito bom, né? Tem que ficar por dentro aí de como que está o mercado, do que se necessita no mercado, quais são as, né, competências. A gente fala muito de competências aqui, de soft skills, de hard skills. A gente trouxe isso, acho que na primeira aula, né, gente? Se eu não estou enganada. Eu já trouxe na primeira aula. Falei, vamos falar de competências, né? Porque a parte técnica vocês vão aprender aqui comigo e na raça, quando vocês estiverem dentro de um RH. Mas essa parte dos soft skills, de competências comportamentais, né, do que o mercado espera enquanto carreira, e aí, enquanto carreira, pode ser que seja em RH ou em qualquer outra carreira, a gente precisa se desenvolver, né? As pessoas, os líderes, a gente sabe que tem muitos gaps, certo, Thaís? Muitos gaps, você está trazendo aí uns exemplos que eu só estou de escuta. E tem muitos funcionários que pedem demissão da empresa, né? São os nossos turnover voluntários, justamente por conta que eles sinalizam na entrevista de desligamento a falta de postura do líder. Líderes, assim, agressivos, grossos, desagradáveis, inadequados, assediadores. Mas a gente tem que fazer a nossa parte enquanto profissional, né? Então, a gente tem que ter, olha, competências, né? Competências em inteligência emocional, precisamos saber ouvir, escutativa, mas o que é isso? Eu desconstruir vários pontos, comunicação, tá? O que é na comunicação que a gente precisa melhorar? Vamos desconstruir para poder entender, porque só falar, eu preciso melhorar em comunicação é pouco, não basta. O que na comunicação você precisa melhorar? De que maneira você vai trabalhar a sua comunicação? Né? Você vai ser menos prolixo? Ou você vai ser mais objetivo? Ou quando você for falar com alguém, você vai ser menos tímido? Tem, né, um guarda-chuva de possibilidades. Só na comunicação tem um guarda-chuva ali de possibilidades.
Então, a gente tem trabalhado muito isso, porque parte aqui vai ficar em RH, parte vai se transitar para outras áreas, né? Parte está fazendo realmente porque é um desejo de estudar, pode não trabalhar agora, mas vai trabalhar lá na frente, né? E a carreira, eu trago muito do meu livro, né, Thaís? A carreira é nossa. Adoro. A carreira não é do outro, então não fiquem esperando o outro ou a empresa mudar porque você quer. Mude você. Se aquela empresa não atende os seus... Porque, assim, a gente escolhe também aonde a gente quer trabalhar. Exatamente. Né? Tem isso também. Então, às vezes, aquela empresa não tem os pré-requisitos do que você quer. Você está fazendo o que lá? Né? Ou os valores não batem, os valores chocam. Os seus valores não condizem com os valores daquele lugar de trabalho. Né? Mas um ponto que é crucial, e aí dentro da área de RH quer vir para recursos humanos, tem que gostar de problema e gostar de gente. Exatamente. É o que eu sempre trago. Gostou de gente, gostou de problema, ótimo, já é meio caminho andado para ser contratado para o RH. E como pode, né? A gente com esse tanto de ano aí de experiência, ainda acontece momentos que a gente fala, nossa, isso eu nunca vi. Surpreende de tal maneira, né, Kika? É incrível, né? E assim, é um desenvolvimento, né, Thaís? Eu gosto muito das empresas que se preocupam em desenvolver os seus colaboradores. Acho bárbaro, porque acho que é uma empresa inovadora, não é uma empresa só que pensa no futuro. O futuro já chegou para ela hoje, né? Não é uma coisa, daqui a 2, 3 anos. Não, ela já está pensando hoje, porque ela entende que desenvolvimento humano, né, RH, faz parte do desenvolvimento profissional. E é uma área que vai se manter, ela vai se formatar. Vai ser híbrida, vai ser remota. Sim, né? Eu conversei semana passada, a Thaís e a Aline estavam trabalhando de casa. Né? A Karina era híbrido, vai para a empresa de vez em quando, viaja, estava no Rio um dia antes e estava em casa, trabalhando de casa no dia que ela fez, porque ela me falou. Então, a gente vai se tornar híbrido, mas a RH não vai acabar. A gente não pode só ter um RH de máquinas, né? de gerente digital. Ainda que você tenha um call center para que tenham pessoas do outro lado atendendo, como a Aline trouxe uma experiência que ela teve na Johnson, onde ela era um call center de RH para tirar dúvidas, enfim, de folha de pagamento dos funcionários. Mas era uma pessoa, né? A gente vai ter mudanças, mas vai sempre ter alguém que vai ter que cuidar ou da parte de departamento pessoal, ou de recrutamento e seleção, ou da área de educação corporativa, que vai muito além da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Vai muito além. Puxa aí o que você trouxe para a Flaviana, viu, Flaviana? Coaching, psicodrama. De repente, eu fiz, Flaviana, coaching com psicodrama na consultoria Potenciar, que fica lá no Morumbi, em São Paulo. E depois eu te passo contato, que eles têm pós-graduação. Não para já, termina essa que você conquistou, né? A Flaviana, ela não contou o peixe inteiro, ela fez a pós-graduação dela de cultura na USP. Pesa também no currículo. Flaviana, já fica a dica, quando for falar, ser metida mesmo, falar completo o negócio. A gente tem que ter orgulho, né, Thaís, de falar da onde a gente está. Exatamente. E tem um peso do ponto de vista de carreira, de empregabilidade, né? Escolas de faculdades de primeira linha, universidades de primeira linha aí, querendo ou não, faz toda a diferença. Ontem estava falando com uma amiga minha. Fala, eu até falei para a Kika um dia, eu não consigo saber como que eu monto realmente meu currículo, sabe? A gente vai te ajudar, claro. Mas, assim, tem tantas coisas assim que realmente eu não consigo. Você tem tudo já, o mais difícil é ter USP. Você tem. Você tem conteúdo, né? Tem o conteúdo. A gente só vai estruturar o como colocar. Talvez aqui no dia não dê para formatar no Word, mas a estrutura, você vai sair com ela pronta, entende? Aí, depois de casa, você talvez, ou se a gente conseguir mais um encontro aqui presencial, vocês usam os computadores daqui do Senai. Kika, só uma dica, o legal, assim, para vocês nesse dia aí do currículo, venham com algumas vagas que vocês já pesquisaram, né?
para fazer o currículo aí, porque por mais que vai ter um currículo modelo, mas se vocês já tiverem algumas vagas, vocês já vão sentindo o que é o currículo estratégico, é o currículo que está aderente às vagas. Então, já trago, deixo algumas vaguinhas salvas. O pessoal do LinkedIn salva lá, tem um campinho de salvar as vagas, e aí, né, Kika, já faz uma coisa bem direcionada, né? Sim, já vai direcionado, porque é algo que eu já trouxe para o pessoal da tarde, mas para a tarde eu trouxe de um formato diferente. E eles já estão riscando os currículos, já estão desenhando de casa mesmo, eles vão trazer, a gente vai mexer mais um pouco para depois finalizar, sabe? Então, mas você trouxe uma ideia que eu acho que é legal, trazer o lance das vagas já, pelo menos algumas, umas 2 ou 3, porque se a vaga for diferente, sei lá, de repente vai para, né, analista ou assistente de RH, mas com foco em treinamento, ou vai para a área cultural, é um outro currículo que tem que ser montado. Está entendendo? Ou vai para o setor administrativo. É um terceiro currículo. Eu mesma, eu não tenho um currículo só. Eu tenho um currículo de capacitações com foco em educação corporativa, que é como eu estou aqui no Senai, né? E como eu estou nas empresas, educação corporativa. Aí eu tenho o currículo da editora, que é o meu portfólio, que é um outro currículo totalmente diferente. Uma outra metodologia, portfólio, né? Portfólio, que é um currículo de firma, né? Um dossiê que a gente chama. Aí eu vou dar aula na faculdade, ou no MBA, ou na graduação. Eu posso até mandar o meu currículozinho básico que eu tenho, colocando lá, professora universitária. Não basta. Currículo de faculdade, a gente tem que ter cadastro no CNPq. É o seu currículo Lattes, né? O meu currículo Lattes, acho que tem 15 ou 20 páginas, não me lembro agora. Mas é um outro modelo de currículo. Aí tá, vou me candidatar a Business Partners para uma empresa, que é essa área, mudou de nome, né? Antes era educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, agora é Business Partners. Né? É uma mania de americanizar tudo, mas tudo bem. Tá? No final das contas, tudo é a mesma coisa. Só recruiter, não é mais, né, processo seletivo, recrutamento e seleção, recruiter, etc. Enfim. Então, ou então gente, talento, cultura e talento, gestão de conhecimento. Cada hora é um nome. No final das contas, junta tudo, que é tudo educação corporativa, né? Então, tá, mas aí você põe, se você já está meio que acostumada, que a empresa pega com esses nomes, você já vai linkar o objetivo, trabalhar como recruiter, trabalhar como, né, gente e cultura, né, gestão de pessoa, enfim. Porque o legal é ir sentindo as palavras-chave, né? Sim, porque isso ajuda no LinkedIn e isso ajuda no próprio currículo, né? A pessoa já bate o olho, nenhum selecionador olha o currículo inteiro. De primeira, ele bate o olho no objetivo. Aí, na outra turma, o pessoal estava colocando objetivo de 4 linhas. Eu falei, gente, isso aqui não é objetivo, isso aqui é tudo, menos objetivo. Então, o objetivo é trabalhar com assistente de RH, trabalhar como auxiliar administrativo, analista de T&D, analista, entendeu, de seleção. Pode até ser assim, dos nomes mais comuns, né? Analista de DRT, folha de pagamento, né? Departamento pessoal. Eu gosto muito eu vou mandar um modelinho para vocês, eu gosto muito da ideia do resumo profissional, fazer um resuminho bem estratégico e facilita. Mas abaixo do objetivo, né? Isso, abaixo do objetivo. Não no objetivo, conforme o resumo. Bem estratégico, porque pegando um exemplo da Flaviana, ela colocar essa trajetória dela, né? Aí o recrutador já vai entender, olha, ela está fazendo uma transição, então é interessante, né? Dá para mudar. Então, mas eu falo assim, se está com dúvida no resumo profissional, tira, porque é melhor não ter, né? Se a pessoa escrever errado, é melhor não ter. Mas se fizer ali estratégico, é uma boa ferramenta, porque como a Kika falou, o recrutador não lê tudo. Até porque ele lê depois, viu o objetivo, uma das qualificações, beleza. Aí ele vai... Não, aí ele até bate um olho total no currículo, tem recrutador que bate um olho. Até porque cansa, né? Porque, igual eu falei para vocês, a gente abre um processo seletivo, vem currículo de todas as áreas. Nossa, é uma salada mista. É bem complicado. Porque isso também é panfletar currículo, né, Kika? Isso também não é legal, não é estratégico, não adianta nada. Não, hoje a gente enquanto candidato
profissional que busca a oportunidade de trabalho, a vaga, a gente também tem que ser estratégico, porque tempo é dinheiro. Tempo tem que ser muito bem otimizado, cuidado, né? Ainda mais as meninas aí que têm filhos, não dá. Se você ficar panfletando o currículo, você não vai ter resultado. É claro que é importante ser estratégico e mandar, entrar em agências específicas. Acho que eu cheguei a mandar algumas agências para vocês, não mandei? Se não mandei, eu vou mandar a lista de novo, porque eu cheguei a pedir para umas amigas. Então eu vejo aqui, já mando. É mandar para algumas agências específicas, fazer alguns cadastros específicos, ou pesquisar as vagas no próprio LinkedIn também, alguns sites de vagas mais padrões, né, mais conhecidos da nossa região. Ah, mas vou me cadastrar no Dacato. Tá, mas você tem que ver se tem vaga aqui, cara, porque você não vai ficar perdendo tempo cadastrando no site da Dacato, porque Cato é São Paulo, né, Rio de Janeiro, São Paulo. As vagas para interior são pouquíssimas que se cadastram. É mais fácil você se cadastrar na Super RH, lá da Francis, na Real RH, né, que é enfim, são algumas, Novo Tempo, que são algumas agências estratégicas da nossa região, de São José e Jacareí, por exemplo. Né? Não vamos perder tempo fazendo 1 milhão de cadastros. É mais fácil você ajustar seu LinkedIn. Porque hoje está todo mundo indo direto no LinkedIn. Né? Então, o foco é prioridade, arrumar esse LinkedIn que está um fubá. Arrumei meu currículo, beleza. Agora eu escolho 3 agências que eu vou me cadastrar. E vou acompanhar alguns grupos no WhatsApp, que a Kika passou, o da Thaís, o da Renata, né? Os outros que eu fui passando, para eu ficar de olho na oportunidade. Né? E outra, eu sempre falo muito isso com eles, sabe, Thaís? Tá desempregado há muito tempo, tem que movimentar essa energia. Né? Então, às vezes não vem a vaga tão sonhada. Né? Mexe na hierarquia, vai como assistente, auxiliar, ou puxa algo paralelo que você dê conta de fazer, que vai começar a aparecer outras oportunidades. É batata. Está empregada, aparecem outras oportunidades. Exatamente, exatamente. É muito Thaís, questão dessa energia mesmo, posicionamento. Com certeza. Opa, né? Thaís, queria muito te agradecer por você ter vindo, pela essa oportunidade de te ouvir, de trazer toda a sua bagagem profissional, a sua experiência, né, gente? Foi muito legal, né? O nosso encontro aqui na semana... como é que é? Semana Talk RH na Rota. Eu invento o nome, depois eu não lembro. Eu achei chiquérrimo. Eu que agradeço. Bem legal. Desculpem aí eu sair um pouquinho do roteiro, né? Mas eu senti que vocês já estavam um pouquinho mais maduros do que eu trazer temas introdutórios, o que é DP, quando surgiu o DP. Acredito que isso vocês já sabem. Parabéns pela escolha, parabéns por ter conseguido essa oportunidade. Senai é uma instituição incrível. A Kika, um ser humano, uma profissional incrível aí que eu admiro. Eu sempre peço para os meus alunos listar as 5 pessoas que inspiram, né? Pessoas que conhecem, que são reais. Pode ser. Se tiver muito difícil, porque tem aluno que tem dificuldade de encontrar 5 que conhece, aí eu falo, se tiver difícil, né, linka um famoso. Mas a Kika de verdade, né? Porque eu tô na frente dela, não. Ela tá dentro dessas 5 pessoas que eu conheço. Ai, que legal. Aqui da nossa região. Que honra. É verdade. Eu não sabia, Thaís, que surpresa. Começando bem a semana. Olha que chiquérrima que eu tô. E eu conheci a Kika na palestra do Geraldo Rolfino, não sei se a Kika lembra. Lembro, claro que lembro. Nossa, eu falei, nossa, que energia, que mulher é essa, gente? Ela é vucu-vucu, ela faz acontecer. Falei, nossa, aí foi a primeira vista, né? Você sabe que o Geraldo fez o prefácio, né, do livro A Carreira é Sua, né? Eu sei, eu li. Francis, né? Francis bem relacionada. Eu sou relacionada com as pessoas bem relacionadas, entendeu? Francis que trouxe o Geraldo, belezinha. Então, a hora que eu vi, eu falei, nossa, que danadinha, Kika. Porque no dia da palestra, ela pegou o celularzinho dela, ela falou, eu vou conhecer ele. E foi. Entrevistei o Geraldo Rufino, tem no meu site. Mas na época eu não tinha muito contato com a Francis. Ainda falei, nossa, Francis, vocês foram lá, fizeram um VIP, né? Chiquérrimo, né? E eu não fiquei aguada. Depois eu conversando com ela, né? Um tempo depois.
porque a França veio para escrever o livro, né? Aí ela, legal. Que você podia ter ido. Eu falei, eu não te conhecia, vontade eu tinha, eu só conhecia a Renata. E eu querendo participar do VIP, porque ele ficou lá, conversou com todo mundo, né? Que bacana! Foi bem legal. Mas ele é muito querido, né? Assim, uma pessoa muito acessível, né? E humilde, acredita, incentiva. Ele gravou um vídeo para mim, porque no dia que a Francis foi conversar com ele, eu não pude ir. Eu tinha aula no MBA, né? Então eu não fui. E ele gravou um vídeo para me agradecer, para falar que ia fazer o prefácio do livro, estava super animado para escrever um barato. Foi muito legal. Que legal. E deixa eu te falar, eu empresto seu livro para os meus alunos de orientação. Olha, gente, que legal. E já muitas pessoas leram o seu livro. Aí eu faço devolver. Esses dias mesmo estava com um aluninho meu e ele não me devolvia. Eu mandei mensagem, falei, pode me devolver que eu vou emprestar para outra pessoa, porque livro bom é livro que a gente, né, empresta e devolve. Vai passando, né? E aí, fica gratidão. E obrigada pelos livros, viu? Nossa. Tá bom, lá do projeto, né? Vou fazer um post. A Aline faz um trabalho legal lá no projeto Guri na Roça. É um projeto social, né, Aline, que atende esses adolescentes. A Aline estava... perdão, estou com a Aline na cabeça. A Thaís estava com um projeto lá com os jovens, os estudantes, né? Qual a idade, Thaís, lá? 16 anos. 16, né? Então, já é ensino médio, né? A turma do ensino médio. E aí, são quantos estudantes, Thaís? São 9. 9, né? 9 mesmo. Porque aí foi o primeiro, a gente fez um projeto piloto, né? O ano que vem a gente quer expandir. Aí a gente... legal. E assim, nossa, uma experiência incrível. Que aí a Frandenberg está comprando a nossa causa aí. Que bom. Aí o ano que vem a gente quer fazer para mais jovens. Porque acontece, esses jovens entram no Guri com 8 anos de idade, faz todo o processo. O Guri, a ideia dele é levar as noções aí da agricultura, né, transformando a educação, assim. Então, eles lidam tanto com a parte de plantio e tal, e com desenvolvimento. E, nossa, é muito bacana, muito bacana. Quem não conhece... lindo o projeto, né? Muito bacana. E aí, esses jovens estão saindo do projeto, né? Porque vai até os 16 anos. Então, aí a preocupação da Luciana era como esses jovens iam sair, né? E aí hoje eles saíram com currículo, com LinkedIn, com dicas de entrevista. A gente fez um projetinho piloto e deu super certo. Ai, que bom, né? Que orgulho aí para turma, para contribuir, né, gente? Passar para frente toda a nossa bagagem. E aí a Thaís montou um kit, certo, Thaís? Para entregar para cada um dos estudantes, e eu mandei um livro, né? O livro de desenvolvimento humano, carreira e empregabilidade, para que com uma mensagem especial para cada um, porque o livro, né, gente, eu tenho ele para vender, mas ele não é o foco de vendas. Eu já ganhei o dinheiro, vamos dizer assim, né, vendendo o projeto, né? Então, eu falei, não, Thaís, pode contar, sim, que eu vou mandar com muito amor, com muito carinho para cada um desses jovens aí, porque essa turma que é o futuro do país, né, gente? E o futuro é amanhã. O futuro e você não tem que tomar um café comigo para eu entregar seu presente. Pode deixar. Você vai chorar, eu chorei. Ai, Jesus, eu vou gostar muito. A gente vai combinar. Essa semana ainda eu combino contigo. Vamos sim. Tá bom? Gente, boa sorte, que Deus abençoe vocês, a carreira de vocês. Parabéns aí pela oportunidade. E é só o começo, é muito gostoso essa fase, né, Kika? Tem um mundo aí de possibilidade para vocês. Com certeza. Tá, beijo, turma! Beijo para vocês também, viu? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Thaís. Beijo, muito obrigada. Gratidão sempre. Beijão.